Bem, bom dia, irmãos. Bom, a gente vai então continuar aqui falando sobre esse tema, de família, como Moisés já adiantou aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está presente na vida de todas as pessoas que habitam nesse mundo, não só nós cristãos aqui, mas na vida de todos, porque a gente vai falar sobre dinheiro, então sobre cascalho, tutuna, algo que interessa aí a todos nós, e a gente vai estudar um pouco e ver aqui o que a palavra de Deus tem a falar sobre finanças, sobre dinheiro, como é que a gente pode tratar esse tema que é tão presente em nossas vidas de maneira adequada. E a gente vai olhar lá para Eclesiastes, capítulo 5, a gente vai começar do versículo 8 e a gente vai até o 20 aqui, e eu não vou ler o texto todo agora, porque a gente vai lendo conforme a gente for comentando aqui. Então a ideia é a gente ver o que Salomão tem a falar sobre esse tema aqui em Eclesiastes, e depois a gente vai trazer alguns aspectos um pouco mais práticos ali para a nossa vida, baseado no que Salomão tem a nos ensinar sobre dinheiro. E é um tema que tem muita coisa para falar, a gente não vai chegar nem perto de esgotar esse tema, mas eu vou precisar um pouquinho mais de tempo aí para conseguir trazer o que eu quero aqui, o que Deus colocou no meu coração. Então, só antes da gente ler o texto, Salomão ele vinha falando nos versículos anteriores ali sobre a importância da gente estar ancorado em algo que seja eterno. E agora ele está mudando o foco aqui, a partir do versículo 8, ele vai começar a olhar para algo que é terreno, para o nosso mundo aqui, não mais para algo que é eterno, e ele vai considerar especificamente ali a tolice do amor ao dinheiro, da idolatria ao dinheiro aqui. Então ele muda do culto ao Senhor, que é aquilo que a gente tem de mais sólido, aquilo que a gente precisa realizar, e ele passa agora ao culto ao dinheiro, que é o que ele vai chamar ali de insensatez. E na nossa vida a gente é treinado, desde novinho ali, desde quando a gente começa na escola, a gente é treinado em como ganhar dinheiro, certo? Então a gente vai ter ali as capacitações, a gente vai tirar diplomas, fazer cursos, desenvolver nossas habilidades para que a gente consiga ganhar dinheiro, para que a gente seja capacitado, para a gente ter o sustento da nossa família, para que a gente consiga executar ali as coisas que nós precisamos, porque tudo que a gente faz aqui, existe uma moeda de troca envolvida, E muitas vezes a gente sabe como usar o nosso dinheiro, a gente tem uma boa educação financeira, às vezes, nem sempre, mas a gente vê que isso está se tornando um pouco mais comum do que era antes, As gerações passadas tinham um pouco mais de dificuldade de lidar com essa questão do dinheiro, porque agora a gente tem um acesso mais fácil à informação, certo? Então, essa questão da educação financeira não é algo muito falado no Brasil, especialmente, mas a gente vai ver isso, muito conteúdo hoje disponível. Então, essas novas gerações que estão surgindo, elas estão tendo uma mentalidade diferente ali relacionado a finanças. Mas tem um conhecimento muito básico que tem ficado para trás, que é que o dinheiro não satisfaz o nosso coração, E é isso que Salomão ele vai expor aqui, Então, quando o dinheiro ele é levado a um lugar que não pertence a ele, ele vai passar a ser uma fonte de mal, não uma fonte de bem, como ele pode ser, e a gente vai ver isso aqui, Então, dinheiro ele não traz felicidade, ele não compra, ele não manda buscar, e é o que Salomão vai nos ensinar aqui nesse trecho. Ele vai começar falando no versículo 8, que a gente vai ler, sobre a injustiça que a gente observa nesse mundo, Então, versículo 8 e 9, Salomão diz assim: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior e sobre os dois a outros em posição ainda mais alta.
Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura, né? Então, Salomão ele começa falando aqui de tempos complicados, né? Tempos de uma grande confusão, digamos assim, tempos de guerra e tempos que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje, né? E Salomão começa a falar sobre um tema aqui que é muito presente na nossa vida, né? Frequentemente a gente ouve falar ali de recursos que vêm do nosso esforço, que eram para ser destinados ali para educação, para saúde, para coisas ali para um bom andamento da nossa sociedade, mas existe um desvio desse dinheiro, né? Então esse dinheiro que era destinado para coisas boas, eles acabam em bolso ali de bandidos, de políticos, de pessoas que corrompem o propósito ali disso, né? E às vezes essas pessoas nem perdem o cargo público delas e essas notícias de corrupção acabam desanimando um pouco a gente, né? E muitas vezes a gente tem planos, digamos assim, né, para melhorar o mundo e os nossos planos, às vezes, eles consideram uma suposta bondade humana que ela é totalmente ilusória, né, que ela não existe. Então, basta você colocar alguma pessoa que é honesta no comando do dinheiro que ela vai começar a ser tentada por aquilo, né? E muitos vão ceder a essa pressão que o dinheiro ele ali coloca sobre a vida dessas pessoas que estão com responsabilidades de gerir esses recursos, né? E a Bíblia ela é realista, né? Ela vai apresentar esse cenário para nós, que a gente sabe que não é correto, mas ele é o que existe, ele é o que ocorre ali nos nossos dias, né? Porque a gente está falando de um mundo caído. Então, no versículo 8, Salomão vai falar, né? Ele vai contar essa história aqui, né, de que o pobre ele é oprimido, e ele vai falar: não fiquem surpresos com essas coisas, porque é exatamente isso que vai acontecer. E essa exploração, ela acontece em todos os níveis, vai continuar acontecendo. Na época de Salomão acontecia, na nossa época acontecia e no futuro vai continuar acontecendo, porque esse mundo ele é gerido por pessoas pecadoras assim como nós. Então, esse cenário de exploração ele vai continuar presente e o grande problema, né, é que as pessoas elas usam a autoridade que Deus concedeu a elas para benefício próprio. Então, é a questão do egoísmo que habita no nosso coração, né? Eles são colocados em posições de poder e eles vão exercer essa posição de poder não em favor daqueles que são pobres e oprimidos, mas em favor próprio. E normalmente quem está na base da pirâmide é quem sofre, né? Então os mais pobres, os que não têm autoridade ali, né, poder, eles são quem sofrem, né? Nós aqui no nosso dia a dia somos quem normalmente colhemos o fruto dessa corrupção que existe no mundo. E Salomão vai continuar falando sobre esse tema no versículo 10, depois de apresentar um pouco o cenário, e para falar para a gente não se surpreender com isso, ele vai falar assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Salomão está falando assim, né? Ele está, vocês estão vendo esse cenário de corrupção aqui? Vocês estão vendo isso que acontece? Não é só lá que acontece, não. Aqui entre nós isso aqui também é bem presente, né? Porque nós temos essa tendência de amar o dinheiro, né? Porque o dinheiro nos traz conforto, o dinheiro nos traz coisas ali que nós julgamos boa e por isso todos nós somos tentados a amar o dinheiro. E Salomão está falando, né? Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, jamais tem o suficiente, né? E falando de uma forma geral ali, né? Todos nós somos fascinados, digamos, com essa ideia de ficar rico, né? Quem nunca pensou ali que o que faria se tivesse dinheiro ilimitado, né? O que a gente conseguiria comprar, adquirir, fazer se a gente tivesse um pouco mais do que a gente tem, né?
quando a gente olha a nossa volta, né? A Mega Sena se acumula, a gente vê as lotéricas com as filas lotadas, a gente vê programas ali de televisão que oferecem um grande prêmio em dinheiro para um suposto pequeno esforço e as pessoas então se colocam à disposição disso, isso chama a nossa atenção. A gente vê pessoas aderindo à criminalidade, né, porque elas acham que dessa forma vai ser um caminho mais fácil de conseguir riquezas, de ter dinheiro. A gente pode, de repente, declarar menos impostos ali, né, menos rendimento para que a gente pague menos impostos. E todas essas práticas ali, né, que são enganosas, elas acabam contaminando o nosso coração e a gente acaba se envolvendo nisso para que a gente consiga ter mais lucro, para que a gente consiga ter mais facilidade, né? E quando a gente começa a trabalhar, né? Acho que algumas pessoas estão nesse cenário aqui de começaram a trabalhar há pouco tempo, a gente percebe de que o nosso dinheiro não é suficiente para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, você vai ficar frustrado constantemente porque você queria fazer muitas coisas, você tinha muitos sonhos, muitos planos, mas o que você ganha não é suficiente para isso. E você pode pensar, né, que você vai receber uma promoção, você vai ali ter um aumento, uma mudança de emprego e esse cenário vai mudar, mas a realidade é que isso vai continuar, né? Você sempre vai querer um pouquinho mais para realizar alguma coisa que você ainda não conseguiu, né? Nunca vai ser o suficiente aquilo que você vai receber. E quem está falando isso aqui para a gente era o homem que tinha mais dinheiro em toda a história, né? Desde quando o texto aqui é escrito. Então, Salomão, ele tinha tudo o que ele desejava. Salomão não precisava esperar a fatura do cartão chegar para que ele conseguisse fazer uma comprinha, né? Mas ele tinha tudo o que ele queria à disposição dele, e é Salomão quem fala e insiste nisso, né? Quem ama o dinheiro jamais se farta dele, né? E a gente vê isso na nossa história contemporânea também, né? Acho que os irmãos já devem ter ouvido essa história, mas John Rockefeller, né, que era um dos homens mais ricos, foi o homem mais rico da história moderna. Quando a gente considera inflação e todas essas coisas, ele tem mais dinheiro do que qualquer pessoa tinha, né, do que qualquer pessoa tem hoje, que foi considerado o primeiro bilionário da história, né? Ele viveu ali no século 18 e 19, e perguntaram para ele, né, John Rockefeller, quanto é o suficiente? E ele respondeu, aquele homem que tinha tudo, o homem mais rico da história, ele falou um pouco mais. E sempre vai ser um pouco mais, né? Independente de quanto dinheiro você tem, é isso que a gente precisa entender. Você pode ter pouco, você pode ter muito, nunca vai ser o suficiente aquilo que você adquiriu. É exatamente o que Salomão está nos alertando aqui, certo? Então, a gente é tentado constantemente a tornar o dinheiro o nosso Deus, a nós sermos controlados pelo nosso dinheiro, pelo nosso impulso, por aquilo que a gente pode adquirir com ele, certo? A gente começa a achar normal coisas que a Bíblia, que Deus condena de uma forma muito clara, porque a gente está envolvido nesse mundo corrompido, nesse mundo que vive por causa do dinheiro. E Salomão vai continuar ali, né? No versículo 11, Salomão vai falar: quando aumentam os bens, também aumentam os que o consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Então, né, a gente vê esse cenário também muito ali, né, na mídia. Basta alguém enriquecer que vão surgir os famosos amigos de ocasião ali, né? Aquelas pessoas que vão querer aproveitar um pouco dessa condição ali que aquela pessoa adquiriu, né? E quando alguém ama o dinheiro, ele vai atrair pessoas que também amam o dinheiro. Mesmo que elas não tenham, elas vão
então se achegar, né, o olho da turma vai crescer para que eles possam então desfrutar um pouco ali daquilo que aquela pessoa que enriqueceu adquiriu. E a gente vê isso muito na vida de jogadores de futebol, né? Acho que é o cenário mais comum que a gente tem. Então, jogadores de futebol, normalmente, né, aqui no Brasil principalmente, eles vêm de um cenário muito ali pobre, passando muita necessidade, e eles enriquecem de uma hora para outra, né? Porque o futebol dá muito dinheiro, tem muita visibilidade. Então, esses jogadores, eles trazem aqueles amigos que faziam parte, que estavam com eles quando ele passava a necessidade, para perto dele, né? E a gente vê os amigos ali viajando o mundo com esses jogadores de futebol, e esses jogadores constantemente, quando eles param de jogar, eles simplesmente perdem tudo que eles adquiriram nos próximos anos ali. E a gente sabe que o luxo está envolvido nisso também, mas muitas vezes eles empobrecem porque eles sustentam uma cadeia de pessoas ali entre seus amigos, seus familiares muito grande, né? São os amigos profissionais, né? Eles recebem um salário para estarem lá e serem seus amigos. Então, Salomão está falando sobre isso aqui, né? Quanto mais dinheiro a gente tiver, mais pessoas a gente vai ter para sustentar, mais gente vai crescer os olhos para cima daquilo que a gente tem. E Salomão, ele fala isso com muita propriedade, né? Porque Salomão tinha um reino ali de milhares de pessoas. Então, Salomão precisava alimentar e sustentar muita gente. Então, grande parte da riqueza de Salomão era destinado para o sustento das pessoas que estavam abaixo dele ali, ele como rei, né? Então, um grande reinado, grandes riquezas, muito poder, vai trazer junto muitas pessoas para você sustentar, muita coisa ali para você dedicar o dinheiro que você tem, e quanto mais você tiver, mais gente vai querer o seu dinheiro, né? Seja os bandidos, seja aproveitadores, amigos de ocasião, ou mesmo o governo. Então, quanto mais você tem, mais você vai ver que o seu dinheiro ele vai ser consumido por outras partes que não você mesmo. E no versículo 12, Salomão ele vai falar, né? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir, né? Então, quanto mais dinheiro você tem também, mais preocupação você vai ter, certo? Porque quanto mais você tem a perder. Então, o que Salomão está falando aqui é que muitas vezes aquelas pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, elas estão tão preocupadas em como elas vão ganhar mais e principalmente em como elas não vão perder aquilo que elas já adquiriram, que elas simplesmente não conseguem dormir, né? Ou então ela vai dedicar tanto tempo para adquirir mais recurso que ela não vai conseguir dormir direito, e a gente vê isso constantemente também, né? Você vê entrevistas ali desses homens que têm muito dinheiro, eles vão falar que dormem 3, 4 horas por dia ali, e isso é normal para eles porque eles não priorizam essa questão do sono ali, e é verdade que normalmente, quanto menos você tiver, melhor você vai dormir por essa questão aqui da preocupação em não perder o que você já tem, mas a gente sabe que isso não é uma realidade só para aqueles que têm muito dinheiro. Você pode ter pouco e você pode também ter dificuldades de dormir por causa do dinheiro, porque o seu coração está apegado a ele, né? Porque você ama o dinheiro e você ali perde de vista aquilo que realmente importa, né? E Salomão ele está falando coisas que a gente já conhece aqui, né? Ele vai continuar falando, né? No versículo 13 e 14. Ele diz: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer, né? Então, entre mesmo até aquelas pessoas que têm muito dinheiro, novamente, algo que está muito presente ali no
no nosso contexto, né? A gente vê isso ali em notícias. Aquelas pessoas que têm muito dinheiro, muitos investimentos e muitas posses, de repente vem uma crise econômica, alguma coisa acontece, aquilo se dissolve, né? Elas perdem tudo aquilo que elas adquiriram. A gente tem exemplos aqui no Brasil, a gente tem exemplos lá fora, e a pandemia talvez seja o maior exemplo disso, né? Tinham pessoas que tinham muito dinheiro antes da pandemia e veio esse momento, veio essa crise, tudo aquilo que eles tinham simplesmente ruiu, né? Se dissolveu. Aquilo que parecia tão sólido, na verdade, era uma casa construída sobre a areia, né? Então, as pessoas que colocam a sua esperança na riqueza, muitas delas tiram até a própria vida por causa disso, porque elas não suportam, então, voltar à estaca que elas tinham ali no começo, né? E Salomão, ele agrava um pouco mais o cenário, né? Porque ele ainda pensa nessa pessoa aqui, né? O exemplo que ele dá é, né, de um pai que perdeu tudo e o seu filho ele não vai ter nada, né? Então, aquilo que a gente tem nem é só nosso, né? As pessoas que vão herdar aquilo que a gente possui, elas também vão ser impactadas por esse cenário aqui. E é o que a gente já falou, quanto mais você tiver, mais você pode perder, né? Mais o tombo vai ser maior. Quanto mais alto você está, a queda vai ser maior, e aquilo que você perde nem é só seu, né? Você vai perder aquilo que você daria para os seus filhos também. Segura o seu lugar em Eclesiastes, vamos lá para Provérbios 23, versículos 4 e 5. Novamente Salomão falando aqui, né? Provérbios 23, versículos 4 e 5. Salomão vai falar assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu, né? Então, a gente sabe disso, né, irmãos? O nosso salário chega e ele desaparece no mesmo momento, né? Boleto para tudo que é lado, e Salomão diz aqui que o dinheiro, né, ele voa como águias pelo céu, né? Então, nosso dinheiro vai voar ali para o plano de saúde, vai voar para o aluguel, televisão a cabo, vai voar para a mecânica. Então, nosso dinheiro ele simplesmente chega e desaparece. E Salomão ele está falando aqui, né? Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Por quê? Porque o dinheiro ele é algo que ele é efêmero, né? Ele simplesmente existe, você usa ele para uma determinada ocasião e ele some. E visto esse cenário que Salomão está expondo aqui, né, de que mesmo aqueles que têm muito dinheiro, de uma noite para outra, eles podem perder tudo o que eles têm. Então, para que você vai gastar todas as suas forças correndo atrás de algo que não é constante, né? Algo que pode desaparecer ali, algo que pode voar como uma águia, como Salomão diz. E a gente vê isso também nos nossos dias, né? Muitas pessoas, elas têm o pensamento de que eu vou me matar de trabalhar até ali os meus 40, 50 anos, então eu tenho força, tenho disposição enquanto eu ainda sou jovem, então eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que eu consiga o máximo de dinheiro que eu possa, e aí, quando eu chegar nos 40, 50 anos, eu vou descansar, né? Eu vou relaxar. E Salomão chama essa pessoa de insensato, né? Uma pessoa que acha que as situações da vida estão sob o controle dela, né? Você nem sabe se você vai viver até 40, 50 anos. Você não sabe se de um dia para outro você vai perder tudo que você adquiriu. Então, para que você vai gastar todas as suas forças tentando adquirir isso? E Salomão vai nos ensinar aqui sobre viver uma vida equilibrada, certo? Versículos 15, 16 e 17, lá de Eclesiastes. Vamos voltar para o texto, Eclesiastes 5, versículos 15, 16 e 17. Salomão vai falar assim: o homem sai nu do ventre de sua mãe, como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo.
Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Salomão está falando o óbvio aqui para a gente, né? Mas é importante a gente lembrar do óbvio porque a gente se esquece muito facilmente, né? A gente fica encantado com os prazeres ali que o dinheiro nos traz e a gente se esquece dessas coisas. Novamente, né? Salomão alertou a gente, não gaste, não se esforce ali, né? Não gaste todas as suas forças para tentar ficar rico. E aqui na continuidade, né? A gente não vai levar nada do que a gente conquistar aqui de bens materiais para a eternidade. A gente vive uma vida extremamente curta e a gente simplesmente, o que a gente tem vai ficar ali para as próximas gerações e muito provavelmente aquelas próximas gerações vão perder aquilo que você conseguiu. Se você é um homem muito rico que tem muitas posses, a gente vê isso, né? Próxima geração dá um pouco certo, na outra já começa a decair e de repente aquela família que tinha muito dinheiro, ela não tem mais, porque o dinheiro ele desaparece, né? Então, Salomão vai falar que não tem proveito em a gente ter trabalhado para o vento, né? Como se a gente estivesse fazendo algo e colocando o nosso esforço em algo que não tem o menor benefício, o menor retorno ali a longo prazo, né? Então, essa é mais uma razão para a gente deixar de lado a idolatria ao dinheiro, né? Para que você vai idolatrar o dinheiro, você vai se esforçar tentando ficar rico, sendo que você não vai levar nada disso para a eternidade? E poucas coisas no mundo prendem tanto o nosso coração quanto o dinheiro, né? O dinheiro ele tem essa capacidade de nos hipnotizar, digamos assim, né? De nos deixar focado nele. E o amor a ele pode fazer com que você brigue com pessoas amadas, né? A gente vê muitos casamentos terminando por causa desse tema. A gente vê pessoas abandonando a Deus por causa desse tema. E a gente vê pessoas, como eu já disse anteriormente, né, tirando a própria vida por causa do dinheiro. Então Salomão está falando aqui, né? Você veio sem nada e você vai voltar sem nada. Então, qual que é o objetivo aqui de você idolatrar o dinheiro, né? É uma tolice muito grande. E nos versículos 18, 19 e 20, Salomão ele vai chegar a uma pequena conclusão aqui, né? Versículo 18 diz assim: Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração, né? Então, qual que é a conclusão, digamos assim, que Salomão chega, né? Uma delas. Ele fala aqui, né? Comer e desfrutar do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou, pois esta é a sua porção, esta é a sua recompensa. O que Salomão está falando aqui, irmão? Salomão está falando que a gente precisa ter a disposição no nosso coração de receber aquilo que ele nos dá com alegria. Seja muito, seja pouco, seja suado, seja tranquilo. Salomão ele está querendo trazer para a gente, né, ele falou sobre esse grande perigo das riquezas debaixo do sol, né, nessa vida aqui terrena, que elas são tão impressionantes que elas podem ali tomar o lugar de Deus no nosso coração por a gente achar que aquilo é tudo que existe, aquilo é tudo que a gente tem, mas isso não muda o fato de que a gente precisa desfrutar daquilo que Deus nos concede, e esse é o ponto. A gente tem que olhar para aquilo que a gente tem e a gente precisa ter ciência, né, de que todas essas coisas vêm de Deus. É Deus quem nos concede, é Deus quem dá os nossos sustentos, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente pode desfrutar nessa vida. Então,
Deus nos concede, porque Deus nos concede, a gente se alegra com isso, e a gente desfruta, a gente aproveita, né? Então, a forma como a gente deixa isso no local certo, digamos assim, né? A forma como a gente trata o dinheiro da maneira certa, é entender que tudo vem da mão de Deus, seja o bom, seja o ruim, seja o pouco, seja o muito. É Deus quem dá isso para nós, certo? Então, e a gente vê esse cenário também, né, no meio evangélico, né? As igrejas, elas pregam muitas denominações de que Deus deseja prosperidade, Deus deseja riqueza para todas as pessoas, e essas pessoas, elas vivem agonizadas porque elas não vão chegar a isso, porque Deus não promete riqueza e prosperidade material terrena para nós. Mas Deus, Ele promete para nós que Ele vai dar aquilo que a gente precisa para viver, que é o básico. A gente vai falar sobre isso ali, né? O sustento, o que a gente precisa comer, o que a gente precisa vestir. E a gente vai ler alguns textos que falam sobre o dinheiro. A Bíblia tem muito versículo que fala sobre esse tema. A gente vai ver algum deles aqui. E a gente vai fazer algumas reflexões baseado no que Salomão está falando, né? Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3:3, e não precisa segurar o seu lugar em Eclesiastes, que a gente não vai voltar para os textos aqui. 1 Timóteo 3:3. Paulo está falando para Timóteo aqui, relacionado, né, aos líderes da igreja. Então, essa orientação é sobre aqueles que querem, e aqui as responsabilidades, né? Como um líder ele deve se portar ali. E Paulo vai falar, né? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, né? Então, Paulo está ensinando ali a Timóteo que os líderes da igreja, eles devem ser pessoas confiáveis e pessoas que não amam o dinheiro, certo? Que não são apegados ao dinheiro, né? Então, as coisas que a gente tem, elas precisam ser aproveitadas como dádivas, como coisas doadas por Deus para o nosso proveito, para o nosso bem. E se você caminhar um pouquinho aí para 1 Timóteo 6, dos versículos 5 ao versículo 10, talvez o texto aí mais conhecido que fala sobre esse tema no Novo Testamento, Paulo ele continua falando um pouco sobre esse tema aqui para Timóteo, né? Então, 1 Timóteo 6, 5 e 10, Paulo vai falar: e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos, né? Então, Paulo está falando, talvez até com o que Salomão tinha escrito aqui em mente, ele está falando a mesma coisa que Salomão disse, né? Ele vai falar aqui, né? Primeiro ele começa falando contra aqueles que desejam usar a fé como uma fonte de lucro, e a gente vê novamente isso muito presente nos nossos dias, pessoas que querem ganhar mais usando a fé como uma desculpa. E Paulo vai falar para a gente que existe muito ganho e muito lucro, mas na piedade com contentamento. Então, Paulo ele fala aqui, né, no versículo 8, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, Paulo está falando, você tem aquilo que você precisa para sobreviver, aquilo que a gente realmente precisa, esteja satisfeito, esteja contente, desfrute daquilo que Deus lhe concedeu, porque é Deus quem dá essas coisas.
como a gente já viu ali em Salomão. E Paulo ele diz, né, para aquelas pessoas que buscam o dinheiro, buscam ficar ricos, digamos assim, o perigo desse caminho, né? Então, Paulo ele fala aqui, né, homens que buscaram isso mergulharam na ruína e na destruição. A gente vê ali pessoas que a gente vê ali ele apresentando novamente o cenário, né, de que a gente não recebeu nada, a gente não vai levar nada. E ele diz que esse caminho da riqueza é um caminho de grande armadilha, né? Então, ele vai alertar aqueles que têm dinheiro, que eles não ponham a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas coloquem sua esperança, então, em Deus, que é aquele que provê aquilo que a gente necessita, né? E é bom deixar claro aqui, né, irmãos? Não há pecado nenhum em ser rico. O que é condenado não é a riqueza, não é você ter muito dinheiro, mas é onde está o seu coração perante aquilo que você possui, né? É como você desfruta daquilo que Deus te dá. Mas também é importante a gente considerar, pode falar, irmã. Exato. Exatamente. Algo que é muito claro é isso, né? Ser rico não é ser pecado, mas ser rico é muito mais difícil que ser pobre se você for um cristão. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai ser tentado, e a gente sabe que a tentação é algo que frequentemente a gente cede. Então, existem pessoas que são ricas e que elas têm o coração no lugar certo? Sim, mas elas vão passar muito mais dificuldade sendo cristãos, porque o dinheiro ele tem esse poder de nos seduzir ali de uma forma muito fácil por aquilo que ele traz para nós, né? E o dinheiro ele é o nosso servo, né? Isso que a gente precisa ter em mente. Não é o contrário, as pessoas invertem, né? Então as pessoas viram servas do dinheiro, gastam muito além daquilo que elas possuem, mas o dinheiro ele é o nosso servo, o dinheiro é algo bom, o dinheiro é algo que a gente pode usar para fazer muitas coisas que vão glorificar o nome de Deus, mas vai depender de onde está o seu coração, de como você lida com essa questão, né? João 6:27, a gente vai ver um pouco disso. Abram sua Bíblia lá, João 6:27. Isso que a irmã Sirlene acabou de falar, né? Aqui Jesus falando em João 6. E no versículo 27 ele fala, né? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem não lhes dará. A qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, né? Então, aquilo que Salomão falou, né? Não coloquem a esperança de vocês naquilo que é terreno, não se esforcem para tentar ficar rico, porque vocês não vão levar nada do que vocês adquiriram aqui, mas trabalhem por aquilo que não se estraga, por aquilo que é eterno, pela comida ali que não vai, que vai permanecer para sempre, né? E quando a gente lembra de Jesus ali, em outra ocasião, falando sobre o dinheiro, com aquele jovem rico, né, com aquele homem que tinha muito dinheiro, a gente vê que quando ele estava tratando com aquele jovem rico ali, ele mostra para a gente que alguém pode deixar a cobiça ser tão marcante, tão forte na sua vida, que ele vai preferir o dinheiro do que o andar com Cristo, né? Aquele jovem, quando Jesus falou, doa todos os seus bens para os pobres, vem e me segue. Isso não é algo que precisava ser feito de fato, né? Não é algo ali que Jesus exigia daquele homem, mas Cristo ele conhecia onde estava o coração daquele jovem. Então ele fala,
está disposto a abrir mão daquilo que você tem? E obviamente que ele não estava, porque ele amava o dinheiro. Então, isso traz essa ideia, né? Aquela pessoa tinha muito dinheiro e ele não estava disposto a abandonar o que ele tinha para seguir a Cristo. E a cobiça, ela faz isso com o nosso coração, né? E Jesus, ele nos alerta várias vezes contra esse perigo do dinheiro tomar conta do nosso coração. Mateus 6, 19 e 21, que Jesus, né, no Sermão do Monte, falando também sobre essas questões de acumular dinheiro, acumular ali riquezas terrenas, né? Jesus vai falar: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? Então, mais uma vez Cristo falando aqui, né, sobre nós nos esforçarmos, aí sim a gente gastar todas as nossas forças para investir em algo que é eterno, em algo que vai durar para sempre, e não algo passageiro como é o dinheiro aqui, né? Então, a gente aproveita aquilo que a gente recebe da mão de Deus, sabendo de quem nós recebemos, né? Sabendo daquele que supre as nossas necessidades. A gente não deve colocar o nosso coração no que a gente tem, mas a gente deve aproveitar o que a gente tem, porque Deus nos dá. E o importante em tudo isso, como eu já disse, é onde está o seu coração nessa história aqui, né? Então, se você é uma pessoa que vive atrás das coisas, vive atrás de adquirir bens materiais, o seu coração não está em Deus. Mas se você é uma pessoa que você se priva, né? Você se recusa a aproveitar aquilo que Deus lhe concedeu, seu coração também não está em Deus, porque todas as coisas vêm dele. E isso também é comum em pessoas no nosso meio, né? As pessoas, elas não fazem nada com o dinheiro delas. Elas simplesmente vão guardando, elas não viajam, elas não comem algo um pouco mais saboroso, elas não desfrutam daquilo e elas vão guardando dinheiro infinitamente, acumulando. Para quê? A gente não sabe, mas elas se recusam a aproveitar as dádivas que Deus dá. E a gente vai ver que tudo isso precisa ser vivido de uma forma equilibrada. Então a gente não vai esbanjar os nossos bens, mas a gente também não vai acumular eles sem desfrutar daquilo que Deus nos concede, certo? Então, entendendo aquilo que a gente tem em Cristo, a gente vai deixar de lado coisas menores, coisas insatisfatórias ali, né? A gente precisa lembrar de que Cristo, ele triunfou ali no Calvário, Cristo está assentado ali à destra de Deus, e como a gente viu em Efésios, né? Ele vai subjugar, ele vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. A gente vai viver um momento ali em que essas coisas, o dinheiro, ele não vai ter mais nenhum valor. A gente vai viver em um momento em que a justiça reinará. A gente não vai ver mais aquela realidade que Salomão apresentou nos versículos 8 e 9, porque Cristo vai reinar com justiça e os nossos olhos precisam estar, então, firmes nisso, né? A gente precisa focar os nossos olhos em Deus e desviarmos o nosso foco do dinheiro, né? E normalmente a gente faz o contrário, né? A gente foca no dinheiro e a gente desvia os olhos de Deus, mas nada nesse mundo vale tanto quanto a cruz de Cristo, né? A gente estudou também, né? Quando Paulo e Pedro falam disso, né? Sobre o precioso sangue de Cristo, a ideia desse precioso é que não existe nada que tenha um valor como o sangue de Cristo, não tem nada que chegue perto ao quão valioso. Ouro, prata. É falado isso também sobre a palavra de Deus, né? Que ela é muito mais valiosa que ouro e prata. E o verdadeiro objetivo da nossa vida, então, é viver centrado em Deus e não em bens materiais. E eu queria pensar nos próximos minutos aqui com os irmãos algumas coisas mais práticas, então,
sobre dinheiro na nossa vida. Como é que a gente coloca o nosso coração no lugar certo, digamos assim. A riqueza desse mundo ela já causou muita destruição, sem dúvida, mas ela também já causou muitas bênçãos, ela também já providenciou muita coisa boa para nós, né? A gente só precisa entender corretamente o lugar do dinheiro, o lugar das finanças ali na nossa vida. Como é que a gente vive isso de uma forma correta, né? Então, como é que a gente usa o nosso dinheiro com sabedoria, irmãos? Para que serve o nosso dinheiro? A gente já viu algumas coisas, né? Que o dinheiro ele serve, sim, para a gente desfrutar também de algumas coisas, que a gente não deve colocar o nosso coração lá, mas a gente pode dizer que o dinheiro ele vai servir basicamente para 3 coisas básicas ali. Ele vai servir para o sustento da sua família, obviamente, então esse é o primeiro ponto, o primeiro pilar. O dinheiro ele vai servir para você contribuir para a obra de Deus, para você ajudar a obra ali, a se propagar, a ir mais para frente, e o nosso dinheiro vai servir para ajudar as outras pessoas. E necessariamente nessa ordem, mas aqui existe muitas nuances, digamos assim. Porque, nós primeiros sustentamos a nossa família, certo? Então a gente não vai dar o nosso dinheiro ali, a nossa parte na igreja e deixar de dar comida para os nossos filhos, porque a nossa primeira prioridade é o sustento da nossa própria família. Você também não vai deixar de contribuir para a igreja para auxiliar alguma outra pessoa que está em necessidade, porque a nossa obrigação é contribuir para a obra de Deus. Isso está meio junto, né? Quando a gente contribui para a obra de Deus, a gente também está contribuindo para ajudar as outras pessoas, mas existem cenários aqui no meio de que a gente pode inverter as coisas, né? Então, por exemplo, a gente não vai deixar de sustentar a nossa família para a gente contribuir para a igreja, mas o que você está considerando como sustento? Será que você está considerando como sustento coisas desnecessárias, luxos que você mantém na sua vida e aí por isso não está sobrando nada para você ofertar na igreja? Isso pode ser um cenário. Existe um outro cenário, por exemplo, seus pais estão passando necessidade financeira. Você vai deixar de ajudar os seus pais para contribuir para a igreja, por exemplo? Esse é um cenário particular. Então, Jesus falou sobre isso, né? Ele falou ali para os fariseus, vocês falam para honrar pai e mãe, mas vocês deixam de sustentar, deixam de auxiliar seus pais para dar o dízimo. Ali, vocês usam isso como desculpa para a sua ganância. Então, é uma hipocrisia, mas a gente, então, precisa administrar o nosso dinheiro de uma forma que a gente consiga fazer essas 3 coisas. Sustentar a nossa família, contribuir na igreja e ajudar os necessitados, certo? Ajudar aquelas pessoas, e tudo isso vai depender do cenário que você está vivendo, e a gente vai falar sobre isso aqui, né? Então, quando você pensa em sustento, o que a gente está falando, né? A gente tem um cenário, irmãos, muito presente no Brasil, como eu já falei um pouco também, de uma má gestão do dinheiro, certo? E na comunidade cristã ali isso não é diferente, né? A gente tem muita dificuldade de usar o nosso dinheiro com sabedoria. A gente tem visto uma melhora, como eu disse, nesses últimos tempos, mas ainda há um cenário ali muito crítico com relação a isso, né? Então, o verdadeiro problema, às vezes, nem é que falta dinheiro para a gente. Em alguns casos, realmente falta. A gente sabe que tem cenários no Brasil de uma pobreza extrema, né? Pessoas que não têm o básico, mas, geralmente, a gente não consegue fazer as coisas que a gente precisa, nesses 3 pilares, porque a gente gere mal o nosso dinheiro, porque a gente não sabe usar ele com sabedoria, né? E muitas pessoas elas estão endividadas devido a gastos excessivos com itens que não são essenciais, né? E no Brasil o cenário principal que a gente tem é com cartões de crédito, né? Então as pessoas elas ali se
colocam em dívidas. Eu não peguei nenhum número, mas eu já ouvi falar que é uma situação ali bem crítica mesmo. E um cristão que ele está endividado, incapaz de pagar suas dívidas, muitas vezes não é nem que ele ama o dinheiro, mas ele tem um apego, digamos, doentio com o dinheiro, né? Ele não sabe o que ele precisa fazer para resolver essa questão, de dívida aqui, por exemplo. E como é que a gente resolve isso, irmãos? Como é que a gente soluciona esse cenário de má gestão, esse cenário de endividamento e etc., né? A solução é aquilo que a gente viu, né? Primeiro, é o contentamento e a gente viver dentro das nossas possibilidades. A gente saber qual que é o nosso limite, a gente saber o que a gente consegue fazer com o nosso dinheiro. Se você abrir lá em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo vai falar um pouco sobre isso aqui. Filipenses 4, versículos 11 a 13. Paulo vai falar: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Né? A gente vê muitas distorções nesse texto aqui, né? As pessoas pegam ali o versículo 13 e falam, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então eu posso fazer todas as coisas porque Deus me fortalece. Mas o que Paulo está falando aqui, na verdade, é que se você passar necessidade, se você tiver muito, se você tiver pouco, não importa, porque é Deus quem está cuidando de você. Você sabe passar por esses momentos de dificuldade, você sabe passar tendo muito e tendo pouco, estando contente, estando satisfeito, porque você confia naquele que provê o que você necessita, né? Então, quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, é isso que ele está falando, né? Eu passo por essas situações tendo muito ou tendo pouco, porque a força que eu tenho vem do meu Deus, porque eu confio naquilo que ele pode fazer por mim. Então, a gente deve buscar satisfação, a gente deve viver aqui como Paulo nos ensina, né? Estando satisfeitos com muito ou com pouco, confiando no sustento e na força que Deus nos concede, e a gente precisa evitar gastos desnecessários. Como é que a gente faz isso? Aprendendo a gerir o nosso dinheiro, né? Tendo uma boa educação financeira. Então, se você tem dificuldades nessa área, a gente tem, como eu disse, muito conteúdo na internet disponível sobre esse tema. Então, a gente tem diversos canais muito conhecidos ali, Me Poupe, Primo Rico, Primo Pobre, Gustavo Cerbasi, pessoas que ensinam como você pode fazer uma melhor gestão do seu dinheiro. E mesmo se você já gere bem o seu dinheiro, tem algumas coisas que são ideias muito boas que a gente pode aplicar na nossa vida. Então, aprenda a gerir o seu dinheiro, use desses conteúdos disponíveis na internet para que você entenda como você pode fazer um melhor uso do seu dinheiro. E essa é uma questão muito importante também, né? A gente precisa lembrar que o que a gente viu? Quem nos dá aquilo que a gente tem? Quem nos dá o nosso dinheiro? É Deus, certo? Então, se você faz um mau uso daquilo que Deus te dá, você está desonrando o nome de Deus. Então, se você fizer um bom uso do seu dinheiro, você vai honrar o nome de Deus com isso, porque Ele está te dando algo e você está fazendo um uso apropriado daquilo. A gente vê isso nas parábolas também, né? Um homem colocou a moeda ali embaixo da terra, devolveu uma moeda só, e ele é criticado por isso, porque aqueles outros então receberam 5, receberam 10, e eles fizeram aquilo gerar mais dinheiro, né? Um voltou com 10 e o outro voltou com 20, né? Com o dobro daquilo que eles tinham. E como é que a gente evita gastos desnecessários, irmãos? Tem algumas coisas que nos ajudam a fazer isso. Então,
4 perguntas que você pode fazer aqui antes de comprar alguma coisa. Isso não vem da Bíblia, mas são questões de sabedoria que nos ajudam a evitar gastos que muitas vezes a gente faz sem necessidade. Então, quando você for comprar qualquer coisa, a primeira pergunta que você vai fazer é: eu quero comprar aquilo? E essa é a mais fácil, né? Porque você sempre vai querer comprar aquilo, senão você não estava nem pensando. Mas a segunda pergunta é: eu preciso daquilo? E aqui você já vai ver que você vai começar a cortar muita coisa, né? Porque a gente compra muito sem necessidade. Você não precisa, você vai lá e compra, né? Você olha lá para o seu armário, você tem 85 camisas, 140 sapatos e você tem 2 pés. Você vai usar para quê tudo isso, né? A gente, de repente, troca de celular de 6 em 6 meses. Você realmente precisa trocar de celular de 6 em 6 meses? Então, essa pergunta já vai fazer você eliminar muita coisa. Mas, ok, eu preciso? A resposta é sim. Beleza, então, continua. Eu posso? Porque você pode querer e você pode precisar, mas você pode não ter dinheiro para você conseguir adquirir aquele bem. Então, eu preciso de um carro, eu preciso ir para o meu trabalho ali. Se eu tivesse um carro, conseguiria fazer em 30 minutos. Você pode comprar um carro? Você tem dinheiro para comprar um carro? Ou você vai ter que parcelar isso em 800 vezes, você pagar daqui a 50 anos, né? Então, às vezes a gente precisa, a gente quer, mas a gente não pode comprar aquilo. Se você não pode, se você não tem uma condição para comprar aquilo, descarte, não compre, porque senão você vai entrar no cenário de dívida ali. E uma quarta pergunta, né? Se as 3 respostas forem sim, você pode, você quer, você precisa. Então, você se pergunta: eu devo comprar aquilo? E aí vem uma questão de sabedoria aqui, né? Porque às vezes você até pode comprar aquilo, mas você deve comprar aquilo, porque às vezes você vai se enrolar tanto para conseguir comprar uma coisa que você não deveria fazer isso. Você vai ter que abrir mão de tanta coisa para você conseguir adquirir aquele bem, que é uma insensatez você adquirir aquilo. Então, essas 4 perguntas vão ajudar a gente a eliminar gastos desnecessários, a evitar comprar coisas que a gente não quer comprar, que a gente não precisa, não pode ou não deve comprar, né? Outro aspecto ali: se você não tem controle e você não sabe usar o cartão de crédito, quebre o seu cartão de crédito, não tenha cartões de crédito. O limite do cartão de crédito não é o que você pode gastar. A gente vai ver o quanto a gente pode gastar, mas não é nem o quanto você recebe que você pode gastar. É inferior a isso, e as pessoas elas usam um cartão de crédito, né? Então, se eu tenho um limite de 20 mil, eu vou gastar 20 mil, né? E algumas vão até além. Não, tem um cheque especial aqui, tem alguma coisinha a mais, então eu posso gastar 30, na verdade. E não é assim que as coisas funcionam. Então, você deixar de ter um cartão de crédito pode trazer algumas dificuldades? Você pode ter alguma dificuldade de fazer algum pagamento ali? Pode, mas é melhor você ter essa dificuldade do que você viver em pecado. Então, se você não sabe usar um cartão de crédito, não tenha um cartão de crédito, e você vai ver que só esse fato já vai ajudar muito a você conseguir evitar gastos desnecessários, porque, como eu disse, no Brasil esse é um fator número 1 de endividamento ali. Um outro e último aspecto ali relacionado a isso é também falando a respeito de finanças na família. Se você é casado e o seu parceiro, o seu cônjuge administra melhor o dinheiro que você, entrega o seu salário na mão dele e deixa ele administrar o dinheiro. Tem pessoas que não sabem fazer um bom uso do dinheiro. E a gente tem uma cultura cristã, digamos assim, né, que o homem ele precisa liderar todas as frentes, né? Então, eu sou homem, eu vou administrar o dinheiro, né? Mas a responsabilidade do homem é liderar espiritualmente a sua família. Se a sua esposa administra melhor o dinheiro que você, seja sábio e deixe que ela faça isso, porque você vai colher os frutos ali dessa questão. E aqui, normalmente,
quando uma pessoa só cuida dessa parte, costuma funcionar melhor, tá? Se 2 pessoas administrarem o dinheiro ali dentro de uma família, você vai ver que vão surgir alguns conflitos e algumas dificuldades aí. Então, a recomendação é, coloque alguém ali, quem souber gerir melhor o dinheiro, como responsável ali por administrar o dinheiro da casa. Um outro aspecto, né? A gente abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses 3, versículos 10 a 12. Paulo novamente, né? Paulo gostava também de falar sobre dinheiro, ele e Salomão aí acho que são as 2 pessoas que mais falam sobre dinheiro. Ele vai dizer: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quando a gente pensa em sustento, irmãos, é importante que a gente entenda também que a gente deve trabalhar, que a gente deve ganhar a nossa vida de uma forma honesta, em vez ali, obviamente, né, de roubar coisas mais ali que a gente sabe, mas muitas vezes a gente acaba se acomodando com situações, né? Então, não viva ali dependendo de esmolas, dependendo de governo ou qualquer coisa que seja. Trabalhe com as suas próprias mãos, se esforce para comer o seu próprio pão, como Paulo diz ali, né? Porque dessa forma a gente vai contribuir para uma melhor sociedade, e esse é o nosso dever como cristão. A gente precisa trabalhar duro, a gente precisa ser bons produtores, porque isso vai honrar o nome de Deus, em vez da gente buscar atalhos fáceis, né? A gente sempre está querendo ganhar dinheiro fácil, a gente está sempre buscando formas ali de não precisar fazer aquilo que a gente precisa fazer de fato, mas o que Deus diz ali para Adão, né? Quando Adão cai, ele fala para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, trabalho é bom, mas aquilo que o trabalho traz é, como Deus disse, né? Vai trazer dificuldade, vai trazer cansaço, vai trazer ali lutas para a nossa vida, mas isso faz parte do plano perfeito de Deus, daquilo que Ele provê para nós. E Paulo vai falar lá em Colossenses, né, que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer como se fosse para o Senhor. Então, nós precisamos buscar isso, trazer o nosso próprio sustento, trabalhar e gastar os nossos esforços ali dentro da medida certa, como a gente já viu, para colher um pouco dos frutos ali. E a gente já vai acabar, tá, irmãos? Mais uns 7 minutinhos. Último aspecto sobre sustento. É fundamental, irmãos, que a gente consiga, e aqui vai entrar naquele aspecto que eu falei de que você não deve gastar tudo o que você ganha. É importante que a gente consiga economizar para emergências, que a gente consiga poupar, investir o nosso dinheiro, certo? Qual que é o recomendado? O recomendado é você buscar ter 6 meses da sua vida guardado para emergência, certo? Aqui eles chamam de reserva de emergência. Então, se você perdeu o seu emprego hoje, você consegue se manter por 6 meses. Então, se você gasta R$2.000 por mês, R$5.000 por mês para se manter, você devia ter 6 vezes mais do que isso guardado em um lugar seguro, para que você então consiga passar por momentos de dificuldades. Se você perdeu o seu emprego, se o seu carro der perda total, alguma coisa do tipo, você consegue se recuperar desse tombo. E também é recomendado que você consiga poupar no mínimo de 15% a 20% do seu salário. Então, lembra da conta que a gente fez, né? Você não vai gastar seu limite do cartão, você não vai gastar tudo que você recebe. Você vai tentar ficar dentro dessa conta. 15% a 20% poupar o que você recebe,
Se você conseguir poupar mais, maravilhoso, não tem limite para poupar, desde que você desfrute daquilo que Deus te deu também. Mas esse é normalmente o recomendado. Porém, a gente precisa lembrar de alguns fatores aqui, né? A gente precisa equilibrar isso com ajuda aos necessitados, como a gente viu e a gente vai ver, e também com investir em coisas que tragam um retorno além de um aspecto somente financeiro, né? Mas tragam um retorno para algo eterno, como a gente já viu, né? E tudo isso, irmãos, tudo que a gente está falando aqui precisa ser considerado dentro das suas possibilidades, dentro do cenário que você está vivendo no momento. Então, vamos olhar ali, por exemplo, para o Rio Grande do Sul. Você acha que aquelas pessoas que perderam todos os seus bens, elas vão ter condições de colocar algumas dessas coisas aqui em prática? Você acha que elas vão conseguir economizar 15%, 20% do salário delas? Você acha que elas vão, conseguir guardar 6 meses da reserva? Obviamente que não, porque aconteceu uma catástrofe, aconteceu algo que está fora do controle delas. Então, algumas dessas pessoas até vão precisar se endividar, muitas delas, na verdade, vão precisar se endividar para conseguir ter o básico, para conseguir ter aquilo que elas perderam. Então, dependendo da tua realidade, do teu cenário, pode ser que você não consiga colocar isso em prática, mas é isso que você deve buscar, é isso que você deve conseguir se esforçar para realizar. E a gente tem muitos outros cenários, Se você é uma mãe ali solteira, de repente tem 3 filhos pequenos, ganha um salário mínimo, dificilmente você vai conseguir colocar essas coisas em prática, mas a gente precisa buscar viver uma vida equilibrada, administrando bem o nosso dinheiro. Quando a gente pensa em contribuição, eu não vou falar muito sobre esse tema, porque acho que está bem claro para a gente, essa questão que a gente deve ofertar. Isso não é uma obrigação. Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios 9, 7. Os irmãos não precisam abrir, mas ele vai falar, cada um dê conforme determinou no seu coração, não por obrigação, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Então, nós contribuímos para a igreja porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. E contribuir, irmãos, é um excelente remédio, um excelente, digamos assim, antídoto para que você trate essa idolatria do seu coração. À medida em que você pega uma parcela do que você ganha e você entrega para Deus, você tem que considerar isso um privilégio, porque Deus está te dando meios para ajudar você a lutar contra essa idolatria, contra isso que você coloca no seu coração, de não querer compartilhar aquilo que Deus dá para você. E pensando no último tema sobre auxílio, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 8, os versículos 8 e 9, e esse é o último texto que a gente vai ler. Paulo aqui está conversando sobre distribuir parte do dinheiro para ajudar irmãos que estavam em necessidade ali na Judéia. E olha o que Paulo escreve aqui. Não estou lhes dando uma ordem, como a gente já viu, não é uma obrigação, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, por que a gente ajuda as outras pessoas, irmãos? A gente não ajuda outras pessoas por fins humanitários. A gente não ajuda as outras pessoas para aliviar a nossa consciência, para fazer com que a gente durma melhor, como a gente vê presente ali em pessoas que não são cristãs e querem fazer o bem, filântropos e etc. Essas pessoas, elas ajudam por causa disso. Elas ajudam para aliviar a consciência, para dormir melhor e para que elas consigam, então, ficar bem, digamos assim, relacionado a fins humanitários ou coisas desse tipo. Mas a gente ajuda as outras pessoas porque Paulo vai falar aqui, porque a gente conhece a graça de Cristo.
Essa é a motivação para a gente distribuir, para a gente doar um pouco do que Deus nos concede, né? Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Então, da mesma forma, nós reconhecemos o que Cristo fez por nós e nós buscamos, então, distribuir um pouco, nos fazer um pouco menos pobres, um pouco mais pobres, um pouco menos ricos, para que outras pessoas possam ser abençoadas, assim como Cristo nos abençoou, né? Então, essa é a motivação, por isso que a gente ajuda outras pessoas. Nós devemos nos concentrar em ajudar, em usar os nossos recursos para ajudar outras pessoas, né? Para ajudar as pessoas que nos rodeiam, em vez de ficar acumulando riqueza só para nós, né? Isso é algo bom, isso é algo que agrada a Deus. E a gente deve lembrar que a gente foi abençoado por Deus, então a gente precisa usar dessas mesmas bênçãos para atender as necessidades dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos e daquelas pessoas que estão necessitadas, né? A gente não tem, na verdade, a gente não tem, digamos, a obrigação de ajudar, como Paulo diz ali, mas a gente tem uma obrigação moral de ajudar. Por quê? Porque a gente precisa ser generoso, certo? Isso é um mandamento da Bíblia, a gente precisa ser generoso, a gente precisa ajudar os pobres, como é muito falado nas Escrituras. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso normalmente distribuindo, né? Dando um pouco do nosso dinheiro, sem tirar os outros dois pilares, sem deixar a nossa família sem o sustento básico e sem deixar também de contribuir para a obra de Deus. Então, essa é uma obrigação moral nossa, né? A gente precisa fazer isso, e ter algo a oferecer para as outras pessoas é um aspecto significativo de que você é um bom trabalhador, de que você está fazendo aquilo com uma excelência como para o Senhor e não para os homens, né? E último tópico aqui, né? Só um parênteses. É importante também que a gente faça distinção entre relações familiares e relações comerciais, certo? Então, sem emprestar dinheiro para sua família, para os irmãos da igreja, não é o mesmo que você emprestar dinheiro, sei lá, para um banco, você emprestar dinheiro para algum comércio, algo do tipo. O foco não é a gente não perder nada ou a gente sair ganhando, né? O foco é a gente auxiliar. Então, não cobre juros dos seus irmãos, não cobre juros da sua família. Mesmo que você, a longo prazo, tenha perdido uma parcela de dinheiro, é melhor você perder dinheiro do que perder um amigo, do que você viver em pecado. Então, para concluir aqui, né? Cristo, Ele é a razão das nossas vidas e Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, certo? Enquanto o mundo vai continuar perseguindo dinheiro, isso vai acontecer, a gente deveria estar perseguindo a Cristo. Esse é o nosso objetivo, perseguir, viver a vida que Cristo viveu, né? Então, que Deus ele possa nos conceder sabedoria para que a gente viva satisfeito com o que Ele nos concedeu, a gente tendo muito, a gente tendo pouco, que Deus nos dê sabedoria e que você também se esforce para não somente viver satisfeito com o que Deus nos deu, mas desfrutar dos bens que Deus nos concedeu, desfrutar das bênçãos que Ele nos dá, que a gente possa também usar os nossos recursos, usar o que Deus nos dá para beneficiar a igreja local, para beneficiar outras pessoas, porque tudo isso vai glorificar o nome de Deus. Então, que nós possamos juntos aprender a gerir melhor o nosso dinheiro ali nas nossas famílias, então, porque com isso o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, irmãos?